Muito boa tarde para todos e todas que estão aqui presentes. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao coordenador da Primeira CREM pelo convite para estar aqui nesse espaço, tendo a possibilidade de avançar um pouco, no que o secretário nos traz na questão de conhecimento e aprendizagem. Dizer para vocês que eu falo de um lugar que não me é nada estranho à escola, chamo de escola. Eu hoje sou supervisora pedagógica da Escola Ernesto Dornelles, com muito orgulho. Estou trabalhando ativamente junto ao Politécnico, aos cursos técnicos e todas as modificações que o Estado vem empreendendo dentro das escolas. E que a minha caminhada no Estado não começou ontem, não, ela começou anteontem. Não faz muito tempo, né? A gente não diz muito isso. Mas que é um espaço que nos dá, enquanto educadores, a possibilidade de criar e recriar a educação. Ainda é um dos poucos espaços, a escola pública, onde se pode ver as coisas acontecerem, apesar de todas as adversidades que nós passamos e que nós temos e que somos muito conhecedores delas. Quem, como eu, trabalha em outras instituições, sejam nas instituições privadas ou de ensino superior ou de ensino privado, sabe muito bem como são os encaminhamentos em algumas questões em que nós, que defendemos a educação, ficamos um pouquinho preocupados, especialmente na atualidade em que a educação ela é um itemzinho da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, como um serviço. Então, a partir do momento que a educação foi considerada um serviço, muitas questões também começaram a ser um pouquinho complicadas quando se fala em educação como formação humana. Mas me cabe a tarefa hoje, não simples, nada simples, de, a partir da fala do nosso secretário, em que ele nos fez pontuações excelentes, como sempre quando ele fala, eu gosto muito de ouvir as falas do professor José Clóvis, e que ele nos traz questões assim muito candentes e presentes lá dentro da escola. Então, o meu papel agora vai ser retomar algumas questões que o professor já colocou para nós, e tentar aproximá-las e trazê-las para dentro da nossa realidade. Quando falamos na questão do conhecimento, eu gostaria aqui de chamar a atenção para o conhecimento do professor, meu conhecimento e o conhecimento de vocês, para o nosso conhecimento enquanto professores. A nossa profissão trabalha com o conhecimento, nós somos profissionais que trabalham com ele. E nós só conseguimos trabalhar com o conhecimento da forma que nós entendemos que seja o conhecimento. E eu só consigo trabalhar na minha sala de aula com os meus alunos da forma que eu entendo que seja conhecimento e principalmente da forma que eu entendo o que seja ensinar e o que seja aprender. Por trás disso está uma chamada epistemologia do professor, ou seja, a teoria do conhecimento do professor. Então, a partir do que o secretário nos traz na questão do conhecimento entendido como uma abstração, como as funções do conhecimento que trabalha questões abstratas, que trabalha a essência dos fenômenos para dentro de uma sala de aula, eu os desafio a avançar a partir disso para a essência desse conhecimento e desse trabalho como o outro, a essência desse trabalho como o meu aluno. Como é que eu consigo, como é que eu trabalho com o meu aluno os conhecimentos aos quais eu tenho dentro do meu plano de estudos para serem desenvolvidos. Então, essas são algumas das pontuações que eu organizei para fazer aqui na minha fala, que será bem mais breve que a do secretário, obviamente, mas que justamente no sentido de provocá-los a pensar e provocá-los a situarem-se lá no chão da escola de vocês, de cada um de vocês. Eu não posso falar aqui de uma realidade geral, não posso falar aqui de uma realidade específica. Eu falo sim da educação, eu falo sim da epistemologia do professor, eu falo sim da importância de um bom planejamento de uma aula, eu falo sim de um trabalho interdisciplinar, de uma gestão democrática atuante, presente dentro de uma escola.
Mas eu não posso falar da realidade da escola que eu não estou. Eu falo da realidade da escola que eu conheço. Eu sei como são os alunos do Ernesto hoje, do Ernesto Dornelles, onde eu trabalho. Eu sei como eram, olha como é que ficam as colocações. Os alunos do Instituto de Educação, na escola que eu trabalhei antes, mas não me garante que sejam os mesmos hoje. Porém, o que nós temos como concepções teóricas e como estudos e como achados e como práticas socializadas é que nos permite avançar, cada um dentro da sua própria realidade, cada um dentro do caminho que já está pré-traçado para trabalharmos com as questões do conhecimento rumo à aprendizagem. É isso que nos move a fazer o nosso trabalho dentro da sala de aula. Uma questão que eu gostaria de trazer, retomando a fala do professor José Clóvis, as nossas características humanas, a questão do nosso inacabamento, que é o que nos move sempre a buscar a nossa completude. A questão do inacabamento do nosso aluno, e é ali que nós atuamos. A questão da proposição conceitual que temos que fazer ao entrar dentro de uma sala de aula e desenvolver conhecimentos que vão desenvolver capacidades que habilitem o nosso aluno a viver, continuando a viver, compreendendo o mundo que o cerca, não ficando num pensamento ingênuo, num pensamento mágico, entendendo a estrutura social de onde ele se vive. E aí eu remeto à questão do conhecimento como prática social. Um conhecimento que é trabalhado como algo que não é produzido ao acaso, algo que é produzido após longas tentativas, após longas experiências. Então, por esses caminhos é que nós vamos andar um pouquinho agora. Quando eu trago a questão da sociedade atual, a sociedade permeada pela tecnologia em que nós vivemos, nós temos que pensar e repensar as nossas práticas de escola. Mas tecnologia não é coisa nova. A escola está sempre com tecnologia. Afinal, o quadro e o giz sempre foram uma tecnologia. Talvez estejamos permeados pelas tecnologias da informação, as TICs, como nós chamamos, né? Tecnologias da informação e comunicação, que são esse aparato maravilhoso que nós temos aqui, que permitiram que a palestra do secretário fosse veiculada para todo o Estado. Bem, esta sociedade que está permeada pelas TICs é onde nós estamos convivendo. Com isso também existem espaços diferenciados, chama-se o cyberespaço, né? A cybercultura. Os nossos alunos, não importa onde estão as nossas escolas, eles estão atravessados por essa tecnologia. Então, é desta tecnologia que nós temos que falar. Quando nós falamos linguagens, códigos e suas tecnologias, nós não estamos falando da tecnologia da informática dentro da matemática. Nós estamos falando das tecnologias que são aquelas ações que ampliam a capacidade de compreensão do ser humano sobre o conhecimento que está recortado para ser trabalhado neste currículo. Sobre essas tecnologias é que nós conversamos. Também, essa é uma pontuação importante, que muitas vezes nos debates na própria escola, nas nossas discussões lá, às vezes nas reuniões de supervisão, reuniões de professores, nós paramos para debater muitas vezes isso. E principalmente, gente, quem que é nativo e quem que é estrangeiro digital aqui? O que é o estrangeiro digital? É aquela pessoa que utiliza o básico do básico, porque é obrigado. Hoje a gente não vai nem no banco se não usar a tecnologia, né? Mas ele se utiliza minimamente do básico da tecnologia para dar conta das suas tarefas. Já o nativo digital é aquele que tu pega o teu celular e diz para aquele pitoco desse tamanho aqui: me ajuda aqui que eu não sei mais onde é que está aquela foto que eu recém bati. Esse é o nosso aluno. Esse é o aluno que está lá na nossa sala de aula, lá nos anos iniciais do fundamental, nos anos finais, e lá no ensino médio também. E eu repito, gente, independentemente de onde ele mora. Não é porque ele mora no centro de Porto Alegre, ou porque ele mora na Restinga, ou porque ele mora lá na fronteira do estado, que ele não seja perpassado pela tecnologia.